Capítulo 2 do Poder do Agora. Gente, como eu já li esse livro, se eu mostrasse para vocês, esse capítulo está muito arriscado. Eu gosto de grifar umas partes que eu acho bem importantes e esse capítulo está bastante grifado. Então aproveita essa leitura, tá? O capítulo 2 é Consciência, o caminho para escapar do sofrimento. Não crie mais sofrimento no presente. Ninguém tem uma vida livre de sofrimento e mágoa. Não é uma questão de aprender a viver com isso em vez de tentar evitar? A maior parte do sofrimento humano é desnecessária. Ele se forma sozinho enquanto a mente superficial governa a nossa vida. O sofrimento que sentimos neste exato momento é sempre alguma forma de não aceitação, uma forma de resistência inconsciente ao que é. No nível do pensamento, a resistência é uma forma de julgamento. No nível emocional, ela é uma forma de negatividade. O sofrimento varia de intensidade de acordo com o nosso grau de resistência ao momento atual. E isso, por sua vez, depende da intensidade com que nos identificamos com as nossas mentes. A mente procura sempre negar e escapar do agora. Em outras palavras, quanto mais nos identificarmos com as nossas mentes, mais vamos sofrer. Ou ainda, quanto mais respeitamos e aceitamos o agora, mais nos libertamos da dor, do sofrimento e da mente. Porque a mente tem o hábito de negar ou resistir ao agora. Porque ela não consegue funcionar e permanecer no controle sem que esteja associada ao tempo, tanto o passado quanto o futuro. E assim, ela vê o atemporal agora como algo ameaçador. Na verdade, o tempo e a mente são inseparáveis. Imagine a Terra sem vida humana, habitada apenas por plantas e animais. Será que ainda haveria passado e futuro? Será que as perguntas que horas são ou que dia é hoje teriam algum sentido para um carvalho ou uma águia? Acho que eles ficariam intrigados e responderiam: claro que é agora. A hora é agora. O que mais existe? Gente, sensacional essa sacada, assim, né? O autor mostrar o agora dessa maneira. Para mim foi muito significativo, né? Se você perguntar para um animal, amanhã, depois, ele não sabe o que é isso. Ele vive cada momento, o agora. Não há dúvidas de que precisamos da mente e do tempo. Mas no momento em que eles assumem o controle das nossas vidas, surgem os problemas, o sofrimento e a mágoa. Para ter certeza de que permanece no controle, a mente trabalha o tempo todo para esconder o momento presente com o passado e o futuro. Assim, a vitalidade, o infinito, o potencial criativo do ser, que é inseparável do agora, ficam encobertos pelo tempo e a nossa verdadeira natureza é obscurecida pela mente. Todos nós sofremos ao ignorar ou negar cada momento precioso ou reduzi-lo a um meio para alcançar algo no futuro, algo que só existe em nossas mentes, nunca na realidade. O tempo acumulado na mente humana encerra uma grande quantidade de sofrimento cuja origem está no passado. Se não quer gerar mais sofrimento para você e para os outros, não crie mais tempo, ou pelo menos não mais do que o necessário para lidar com os aspectos práticos da sua vida. Como deixar de criar tempo? Tendo uma profunda consciência de que o momento presente é tudo que você tem, simples assim. O passado você vai conseguir mudar? Não. O futuro você vai conseguir mudar? Pode ser. Mudar não digo, mas construir. Mas onde você constrói o futuro? No agora, no presente, né, gente? Isso foi assim uma aspas minha, tá? Então, faça do agora o foco principal da sua vida. Se antes você se fixava no tempo e fazia rápidas visitas ao agora, inverta essa lógica, fixando-se no agora e fazendo visitas rápidas ao passado e ao futuro, quando precisar lidar com os aspectos práticos da sua vida. Diga sempre sim ao momento atual, o que poderia ser mais insensato do que criar uma resistência interior a alguma coisa que já é. O que poderia ser mais insensato do que se opor à própria vida, que é agora e sempre agora? Renda-se ao que é, diga sim para a vida e veja como de repente a vida começa a trabalhar mais a seu favor
em vez de contra você. Demais, né? Seguindo. Às vezes, o momento atual é inaceitável, desagradável ou terrível. As coisas são como são. Observe como a mente julga continuamente o comportamento, atribuindo nomes às coisas. Entenda como esse processo cria sofrimento e infelicidade. Ao observar o mecanismo da mente, escapamos dos padrões de resistências e podemos então permitir que o momento atual exista. E isso dará a você uma prova do estado de liberdade interior, o estado da verdadeira paz interior. Você veja então o que acontece e parta para a ação, caso necessário ou possível. Aceite, depois haja. O que quer que o momento atual contenha, aceite-o como uma escolha sua. Trabalhe sempre com ele, não contra ele. Torne-o um amigo e aliado, não seu inimigo. Isso transformará toda a sua vida como por um milagre. Dissolvendo o sofrimento do passado. Enquanto não somos capazes de acessar o poder do agora, vamos acumulando resíduos de sofrimento emocional. Esses resíduos se misturam ao sofrimento do passado e se alojam em nossa mente e em nosso corpo. Isso inclui o sofrimento vivido em nossa infância, causado pela falta de compreensão do mundo em que nascemos. Todo esse sofrimento cria um campo de energia negativa que ocupa a mente e o corpo. Se olharmos para ele como uma entidade invisível, com características próprias, estaremos chegando bem perto da verdade. E o sofrimento emocional do corpo apresenta-se sob duas modalidades, inativo e ativo. O sofrimento pode ficar inativo 90% do tempo, ou 100% ativo em alguém profundamente infeliz. Algumas pessoas atravessam a vida quase que inteiramente tomadas pelo sofrimento, enquanto outras passam por ele em algumas situações que envolvem relações familiares e amorosas, lesões físicas ou emocionais, perdas do passado, abandono, etc. Qualquer coisa pode ativá-lo, especialmente se encontrar ressonância em um padrão de sofrimento do passado. Quando o sofrimento está pronto para despertar do estágio inativo, até mesmo uma observação inocente feita por um amigo ou um pensamento é capaz de ativá-lo. Alguns sofrimentos são irritantes, mas inofensivos, como é o caso de uma criança que não para de chorar. Outros são monstros destrutivos e mórbidos, verdadeiros demônios. Alguns são fisicamente violentos, outros emocionalmente violentos. Eles podem atacar tanto as pessoas à nossa volta quanto a nós mesmos, seus hospedeiros. Os pensamentos e sentimentos relativos da nossa vida tornam-se então profundamente negativos e autodestrutivos. Doenças e acidentes frequentemente acontecem desse modo. Alguns sofrimentos podem até levar uma pessoa ao suicídio. Às vezes, levamos um choque ao descobrir uma faceta detestável em alguém que pensávamos conhecer bem. Entretanto, é mais importante observar essa situação em nós mesmos do que nos outros. Preste atenção a qualquer sinal de infelicidade em você, qualquer que seja a forma, pois talvez seja o despertar do sofrimento. Ele pode se manifestar como uma irritação, um sinal de impaciência, um ar sombrio, um desejo de ferir, sentimentos de raiva, ira, depressão ou uma necessidade de criar tipo de problema em seus relacionamentos. Agarre o sinal do momento em que ele despertar do seu estado inativo. O sofrimento deseja sobreviver, mas para isso precisa conseguir que nos identifiquemos incondicionalmente com ele. Portanto, quando o sofrimento toma conta de nós, cria uma situação em nossas vidas que reflete a própria frequência da energia da qual ele se alimenta. Sofrimento só se alimenta de sofrimento, não consegue se alimentar de alegria. Acha indigesta. Deixa eu desativar aqui o meu WhatsApp que está fazendo esse barulhinho para a gente continuar aqui a leitura mais tranquila. Quando o sofrimento nos domina, faz com que desejemos ter mais sofrimento. Passamos a ser vítimas ou perpetradores. Como é, né, que as coisas são. Mas, gente, isso tem a ver até com neurociência, sabia? Nós somos viciados nas emoções que a gente repete.
Porque tudo que a gente repete, a gente vai criando um caminho neural. Então a gente repete. Daí que vem as manias. Tem um filme que chama Quem Somos Nós, que demonstra bastante isso. Na verdade, ele é um documentário. Vale a pena assistir se você se interessa por neurociência, física quântica. É muito interessante mesmo. Continuando. É claro que não temos consciência disso e afirmamos que não queremos sofrer, mas preste bem atenção e verá que o seu pensamento e o seu comportamento estão programados para continuar com o sofrimento, tanto para você quanto para os outros. Se você estivesse consciente disso, o padrão iria se desfazer, porque desejar mais sofrimento é uma insanidade e ninguém é insano conscientemente. O sofrimento, a sombra escura projetada pelo ego, tem medo da luz da nossa consciência, teme ser descoberto, sobrevive graças à nossa identificação inconsciente com ele, assim como do medo inconsciente de enfrentarmos o sofrimento que vive dentro de nós. Mas se não o enfrentarmos, se não direcionarmos a luz da nossa consciência sobre o sofrimento, seremos forçados a revivê-lo. O sofrimento pode nos parecer um monstro perigoso, mas eu lhe garanto que se trata de um fantasma frágil. Ele não pode prevalecer sobre o poder da nossa presença. Gente, como está na presença, né? Como trazer as coisas para a consciência? Meditação, gente. Meditação não é não pensar em nada. Meditação é você parar, prestar atenção no que você está fazendo agora. Por isso que a gente usa prestar atenção na respiração ou fazer uma contagem. Porque o pensamento vai devagar mesmo. Aí você traz ele de volta para a contagem. Então, quando a gente faz isso, a gente começa a ficar mais presente. Por isso que a gente fala tanto que é importante meditar. Mas vamos seguir. Alguns ensinamentos espirituais dizem que todo sofrimento é uma última análise, uma ilusão, e isso é verdade. A questão é se isso é uma verdade para você. Acreditar simplesmente não transforma nada em verdade. Você quer sofrer para o resto da vida e permanecer dizendo que é uma ilusão? Será que essa atitude livra você do sofrimento? O que nos interessa aqui e o que podemos fazer para vivenciar essa verdade, ou seja, torná-la real em nossas vidas. Portanto, o sofrimento não quer que nós o observemos diretamente e vejamos o que ele realmente é. No momento em que o observamos, sentimos seu campo energético dentro de nós e desfazemos nossa identificação com ele. Surge uma nova dimensão da consciência. Chama isso presença. Passamos a ser testemunhas ou observadores do sofrimento. Isso significa que ele não pode mais nos usar, fingindo ser nosso eu interior. Então, não temos mais como realimentá-lo. Aqui está a nossa mais profunda força interior. Acabamos de acessar o poder do agora. O que acontece ao sofrimento quando nos tornamos conscientes e bastante para romper a nossa identificação com ele? A inconsciência cria o sofrimento. A consciência transforma o sofrimento nela mesma. São Paulo expressa esse princípio universal de uma forma linda ao dizer: tudo é revelado ao ser exposto à luz, e o que for exposto à própria luz se torna luz. Assim como não se pode lutar contra a escuridão, não se pode lutar contra o sofrimento. Tentar fazer isso poderia gerar um conflito interno e um sofrimento adicional. Observar o sofrimento já é o bastante. Observá-lo implica aceitá-lo como parte do que existe naquele momento. O sofrimento consiste na energia vital, aprisionada que se desprendeu do campo energético total e se fez temporariamente autônoma, através de um processo artificial de identificação com a mente. Ela se volta para dentro de si mesma e se torna algo contrário à vida, como um animal tentando comer o próprio rabo. Por que você acha que a nossa civilização se tornou tão autodestrutiva? Acontece que as forças destrutivas da vida ainda são energia vital. Mesmo quando começamos a deixar de nos identificar e nos tornamos observadores, o sofrimento ainda continua a agir por um tempo e vai tentando fazer com que voltemos a nos identificar com ele. Embora não esteja mais recebendo energia originada da nossa identificação com ele, o sofrimento ainda tem sua força como uma roda gigante que continua a girar.
mesmo quando deixa de receber os impulsos. Nesse estágio, o sofrimento pode até ocasionar dores em diversas partes do corpo, mas elas não vão durar. Esteja presente, fique consciente, vigie o seu espaço interior. Você vai precisar estar presente e alerta para ser capaz de observar o sofrimento de um modo direto e sentir a energia que emana dele. Agindo assim, o sofrimento não terá força para controlar o seu pensamento. No momento em que o pensamento se alinha com o campo energético do sofrimento, você está se identificando com ele. E, de novo, alimentando com os seus pensamentos. Eu costumo falar que... Eu não, né? A gente que trabalha com terapias, tal, a gente fala muito isso. Ao que a gente resiste, persiste. Ao que você cria resistência, permanece. Então, até para meditar também, né? Vão vir um monte de pensamentos na sua cabeça enquanto você está ali tentando, fazendo exercício de você se concentrar em uma coisa só ali no presente. Se você começar a lutar e ficar brava com tudo que vem na tua mente, você vai ficar presa ali, naquela luta contra aquilo que está vindo na tua mente. Ao passo que se você simplesmente se colocar como observadora, vem o pensamento e você fala, putz, olha, estou pensando em outra coisa de novo. Você não vai começar a discutir com aquilo, se é certo, se é errado, se é legal, se não é, ou entrar naquele problema para resolver. Você simplesmente vai pensar isso. Vixe, viajei de novo para outro lugar. Deixa eu voltar a minha contagem. Deixa eu voltar a prestar atenção na minha respiração. É isso, tá? Então vamos lá. Por exemplo, se a raiva é a vibração de energia que predomina no sofrimento e você alimenta esse sentimento, insistimos em pensar no que alguém fez para prejudicá-lo ou no que você vai fazer em relação com essa pessoa. É porque você já não está mais consciente. E o sofrimento se tornou você. Onde existe raiva, existe sempre um sofrimento oculto. Quando você começa a encontrar em um padrão mental negativo e a pensar como a sua vida é horrorosa, isso quer dizer que o pensamento se alinhou com o sofrimento e que você passou a estar inconsciente e vulnerável a um ataque de sofrimento. Utilizo a palavra inconsciência no presente contexto para significar uma identificação com um padrão mental ou emocional. Isso implica uma ausência completa de observador. Manter-se em um estado de alerta consciente destrói a ligação entre o sofrimento e o mecanismo do pensamento e aciona o processo de transformação. É como se o sofrimento se tornasse o combustível para a chama da consciência, resultando em um brilho de mais intensidade. Esse é o significado esotérico da antiga arte da alquimia, a transformação do metal não precioso em ouro, do sofrimento em consciência. A separação interior cicatriza e você se torna inteiro outra vez. Cabe a você, então, não criar um sofrimento adicional. Resumindo o processo, concentre a atenção no sentimento dentro de você. Reconheça que é um sofrimento. Aceite que ele esteja ali. Não pense a respeito. Não permita que o sentimento se transforme em pensamento. Não julgue nem analise. Não se identifique com o sentimento. Esteja presente e observe o que está acontecendo dentro de você. Perceba não só o sofrimento emocional, mas também a presença de alguém que observa, o observador silencioso. Esse é o poder do agora, o poder da sua própria consciência. Veja então o que acontece. Eu não vou ler o capítulo todo porque tem bastante coisa e eu vou fazer uma proposta de ler pelo menos, eu vou me basear pelo tempo, uns 20 minutinhos, porque eu acho que daí você vai poder pensar sobre o que você ouviu agora, ficar algo agradável e a gente vai lendo assim aos pouquinhos. Então, hoje eu li da página 36 a 43 do capítulo 2 e quarta-feira que vem tem mais o poder do agora aqui. Me siga nas redes sociais, Instagram carlapalamone.plenamente. Se inscreva no meu canal do YouTube se você ainda não está inscrito, Carla Palamone. Eu também tenho Telegram. Nesses canais eu coloco sim coisas em comum, um no outro, que tem um e no outro. Mas também coloco materiais às vezes exclusivos. Então, bora me seguir e me acompanhar, tá bom? Eu vejo você. Uma linda semana para você. Ah, só mais uma coisa.
A gente falou em energia, emoção. Eu sou terapeuta integrativa, trabalho com barras de Access, reequilíbrio vibracional e emocional e biomagnetismo, que são excelentes ferramentas para te ajudar também em várias questões. Quando a gente trabalha emoção, a gente também trabalha questões de doenças e dores, tanto físicas quanto emocionais.